Muito bem, gente, hoje é dia de a gente ter aula com Death Note, tá? Todo o conteúdo que a gente apresenta nesses aulões aqui no canal, eles estão disponíveis oficialmente no Brasil, tá? Até agora a gente só pegou coisas da Netflix e essa aula também. Death Note tá no Netflix, o anime é uma cena do primeiro episódio da primeira e única temporada, e começa a partir de 1 minuto e 50. Tá aqui na descrição, tem todas essas marcações para você poder ir lá e ouvir e aprender, né? Porque depois a sua lição de casa vai ser ver a cena várias vezes, anotar as palavras, e aí, que belíssima, que lição de casa legal, né? Então vamos lá. Desu no oto, tá? Em japonês, né? Você sabe que a gente tem o alfabeto katakana, que adapta palavras de origem estrangeira para a fonética japonesa. E é esse o alfabeto que a gente utiliza. Então, todas as palavras de origem estrangeira, elas vão ser escritas em katakana, quando a gente quiser falar em japonês elas, para facilitar. E tem algumas que são canônicas, digamos assim, sabe? Os japoneses também usam e são tão palavras do vocabulário japonês como qualquer outra, como arigato, né? Que é o caso de noto. Noto é como os japoneses falam caderno, tá? Noto, uma das maneiras de falar caderno, tá? Que vem do inglês. E desu, né? Desse jeito faz alusão à palavra death, tá? Então, desu no oto é como os japoneses vão entender isso. Isso é muito louco, porque às vezes você chega para o japonês e fala, eu gosto muito de Death Note. Às vezes eles não conseguem entender, porque eles estão tão acostumados a falar do jeito japonês, eles já incorporam tanto, é uma palavra em japonês, desu no oto, é uma palavra em japonês, assim como McDonald's é McDonald's. De repente você falar de um jeito muito articulado, McDonald's, o japonês vai entender. Agora você falar McDonald's, porque é o jeito que eles falam, tá? É o jeito que eles são acostumados a falar. A gente mesmo, né? Antigamente era até mais comum isso, a gente incorporava, aportuguesava muitas palavras de origem americana e falava, lembra quando você era criança? Eu não estou recordando de nenhuma agora, mas se eu parar para pensar, tem. Não vou fazer isso agora porque a aula é longa, mas pense, aquela palavra que você falava de criança, assim, bem aportuguesada, que não tem nada a ver com a pronúncia original, imagina isso para milhares de palavras, como os japoneses fazem, tá? Desu no oto. A cena começa no mundo dos Shinigami, que são aquelas entidades malignas, né? Aqui, Shinigami Kai, tá? Shinigami seria o deus da morte, tá? Kanjis aqui bastante importantes, porque estão presentes aí na cultura pop de um jeito muito forte, tá? Em todo lugar. Shi é morte, tá? Aquele é lido como Shini, né? E Gami, tá? Shinigami, tá? Que vem de Kami, que é o Kami-sama, né? É o deus, tá? Então é o deus da morte, tá? Esse kanji tem casos em que ele é lido só como Shi, e aí tem até uma superstição de alguns japoneses que Shi também é uma leitura possível para o número 4, Ichi, San, Shi. Tem gente que não gosta de morar no quarto andar, não gosta de trabalhar no quarto andar, tem prédios que não tem no quarto andar, que vai do 3 para o 5, porque Shi evoca a morte em japonês. Curiosidades, tá? E Kai, aqui é um kanji que dá a ideia de mundo, tá? Ele sozinho dá a ideia de mundo, mas a palavra mundo em japonês é sekai, tá? Sekai. Existem aqueles animes que são parte do gênero isekai, né? I, da ideia de externo, outro, né? Outro sekai, portanto, outro mundo, tá? Então, Kai sozinho já traz, com esse kanji, tá? Porque tem muitos sons na língua japonesa que são pronunciados Kai, com diversos significados, mas esse aqui específico é mundo, quando ele tá com esse kanji. Então, é o mundo dos Shinigami. Legenda aqui tá perfeita, tá? Observaçãozinha para quem é novo aqui no nosso aulão, eu sempre trago, como eu pego esses conteúdos, essas ceninhas de Netflix, de Amazon, vou pegar, Crunchyroll, existe uma legenda, existe uma tradução oficial para o português. Isso que a gente coloca aqui é a tradução da plataforma, tá? Não sou eu que fiz essa tradução, mas a gente traz para a gente bater referência, para a gente ver se traduziram bem, se traduziram mal, qual foi a sacada, o que faltou, tá? Então eu trago a tradução oficial, tá? Não é a tradução que eu fiz, tá? A tradução a gente vai fazendo junto à medida que a gente vai analisando, ok? Bora!
Aí começa, né? Eles estão jogando um joguinho lá, o Shinigami, e o Ryuko, que é o principal, aquele Shinigami que interage depois com o Yagami, ele tá lá num canto, lá quieto. E eles jogando dizem assim, Nani? Nenne dokuro futatsu? Tá? Esse nenne dokuro. Dokuro significa caveira. Esse nenne, ele dá a ideia de alguma coisa deitadinha, alguma coisa dormindo. Eu mesmo fui pesquisar essa palavra e vi os japoneses discutindo que isso aqui é uma invenção do autor, tá? Nenne dokuro não existe na língua japonesa, a não ser dentro de Death Note, tá? Então não se preocupa, aprendam mais esta palavra aqui, dokuro. Dokuro é a caveira, tá? E mais ainda do que dokuro, essa palavra é ainda mais útil no seu dia a dia, ainda mais útil para o seu aprendizado inicial, que é futatsu, tá? Que é um jeito de você contar duas coisas, tá? Em japonês existem contagens específicas, é uma característica da língua japonesa. Presta atenção aqui, né? Você tem sufixos diferentes e específicos, muitas vezes para contar objetos diferentes e específicos. Por exemplo, coisas roliças, como esse limpador de MacBook, eu contaria como hon ou pon, tá? E pon quer dizer um objeto roliço. Nihon quer dizer dois objetos roliços. Tem esse sufixo para contar determinados tipos de objetos, né? Folhas, por exemplo, coisas achatadas, o sufixo é mai. Então é ichi, o número, e mai. Então eu vou contar, uma flanelinha, nimai, duas flanelinhas, etc. Se você não souber a especificidade do contador da vez, você pode usar hitotsu, futatsu, mitsu. São maneiras de contar coisas em japonês, tá? Você contar objetos de maneira geral, ok? Só uma explicação genérica para você entender o que é futatsu. Então, futatsu entenda como duas coisas, tá? E você vai saber que coisa é essa pelo que vem antes, tá? No caso, são dois dokuro, nenne dokuro. Então, são duas caveiras dormindinhas, adormecidas, tá? E faz parte do jogo, é como se fosse um dado, eles estão jogando caveiras em pose de dormir. Nani, o quê? Duas caveiras dormindo, tá? E foi exatamente como ficou a tradução da Netflix, tá? O que é duas caveiras dormindo? Ok, vamos pro próximo. Que? É risadinha, né? Que? Ore no kachida, tá? Aqui, lembrando, linguagem entre demônios conversando. Demônios ou Shinigami, deuses da morte conversando. Então, uma linguagem bastante agressiva, uma linguagem bastante sem nenhum tipo de polidez, uma linguagem bastante crua, tá? Ore, a gente já sabe que é um homem que está falando, né? Porque ore é um jeito informal, um jeito coloquial de homens falarem, tá? Assim, quando não é proposital de uma mulher falar desse jeito, por exemplo, a Big Mom do One Piece, né? Apesar dela ser uma mulher, ela fala ore, porque é uma da característica que o Eiichiro Oda quis dar ao personagem da Big Mom, tá? Mas, via de regra, ore bem masculino, tá? E só com amigos, tá? Se você for encontrar um japonês mais velho, até da sua idade, mas você não conhece direito a pessoa, evita o ore num primeiro momento. Se vocês querem amigões, você pode falar, tá? Ore pode soar um pouco mal educado, tá? Ore no kachi, tá? No, como sempre, vai relacionar dois termos. Kachi, vitória. Então, é a vitória de eu, a minha vitória, tá? E aqui tá o da afirmando de um jeito não polido, de um jeito coloquial, a frase é a minha vitória. Aí a gente tem essa expressão, waruku omou nayo, tá? Waruku omou. Primeiro vamos começar por esse verbo, tá? Omou é você pensar alguma coisa, né? Sou dato omoimasu. Sou omoimasu, né? Eu acho isso, eu acho aquilo, né? Achar, pensar, faz referência ao pensamento. Waruku significa de maneira ruim. Então, não pense mal. Quer dizer, esse não pense, esse imperativo que eu acabei de falar, ele vai estar depois, está indicado, né, depois. Só waruku omou significa pensar ruim, pensar coisas ruins, pensar mal de alguma coisa, tá? E aqui tem o na, yo, tá? Esse na, a partir daqui, ó, tá sendo uma aula de linguagem não polida, tá? Linguagem mais coloquial, que é muito importante para quem é fã de cultura pop. Quem quer entender a língua japonesa de maneira geral, né, gente? Tem que entender todos os usos do idioma, tá? Quando a gente coloca essa partícula na,
Tá, um dos usos, tá, gente? Porque na tem vários outros usos. Depois de um verbo no infinitivo, omou, por exemplo, tá? Ele tá do jeitinho que ele tá no dicionário. Se você for no dicionário, vai aparecer omou, né? Pensar. Vai aparecer do jeitinho que é, tanto que a gente chama também de forma do dicionário. Mas essa forma também é análoga ao nosso infinitivo, tá? Pensar. Quando você coloca o na, depois é um jeito coloquial de negar, né? Dando ordem, tá? Então, omona, não pense, tá? Miruna, né? Miru, olhar. Miruna, não olhe. Utauna, utau, cantar. Utauna, não cante. Tá? Um jeito bem ríspido e rude de você dar uma ordem na negativa, ser negativa dando ordem, tá? Então aqui ele fala, waruku omona yo. E o yo, boa e velha ênfase, tá? Como são demônios ali, muito amigos, sem intimidade, esse tipo de linguagem chula é utilizada também na linguagem íntima. Quando você tem bastante intimidade com pessoas, com amigos, é muito comum usar essa linguagem chula, tá? Que não se deve usar quando você não tem essas características, essa intimidade toda, mas é comum usar entre pessoas que são muito amigas, em ambientes muito informais, uma bebedeira entre amigos, etc. Isso pode se usar, tá? Waruku omona yo. Não vai pensar mal de mim, hein? Tá? Então ele dá uma risada. É a minha vitória. Eu ganhei. A vitória é minha, né? Waruku omona yo, né? Não pensa mal de mim. Não vai pensar mal de mim, hein? O yo traz essa ênfase. Beleza? Deu para entender? Não é difícil de entender. E aqui tem a Netflix fala o seguinte: ganhei de novo, sem ressentimento, certo? Tá? Funciona, tá? Então, não tá distante do literal, mas a gente não precisa ser literal. Eu só me incomodo um pouco com esse de novo, porque em nenhum momento a frase original japonesa traz a ideia de novamente, que essa vitória já tinha acontecido, tá? Isso foi meio que uma adaptação, foi invenção, uma informação inventada no processo de adaptação, tá? Próximo. Oi, Ryuku, omae mo yaranai ka? Tamani wa nakama ni haire yo, tá? Oi, é uma maneira de chamar. Oi, tá? Curiosamente, aqui é entre amigos, né? Eles estão falando oi, Ryuko, ei, Ryuko, só isso, tá? Mas curiosamente, em ambientes familiares, é o jeito comum como o marido se refere à esposa, dando uma esticada no oi, inclusive, né? Oi, oi, né? Isso dentro de casa não quer dizer ei, pode até ser traduzido como ei, mas é o jeito que os japoneses chamam as esposas num ambiente familiar. Tipo, querida. Muitas vezes é traduzido como querida, inclusive. Oi! Né? E as mulheres chamam os maridos de anata. Né? Anata significa você, mas também é esse jargão familiar para querido, querida. Oi, anata. Ok? Aqui não tem nada a ver com isso, tá? Oi, Ryuku! Né? Ei, Ryuku! Omae mo. Omae, você também. Ou está puxando briga, não use, ou muita intimidade, tá? Mesma regra do que eu acabei de falar. Mo, partícula que significa também, então você também. Yaranai. Yaranai ka, aqui a gente tem a partícula ka, que traz interrogação, né? Quem nunca ouviu não sei o que, não sei o que, deska, não sei o que, deska, né? O ka, ele traz a interrogação da frase. E yaranai é a forma negativa coloquial de yaru, que é fazer, ou performar alguma coisa, tá? Então, quando ele fala yaranai, ele fala, você não vai fazer, você não vai performar, o que ele quer dizer? Jogar, né? O verbo yaru, ele pode substituir muitos verbos que a gente aqui no português precisaria deles específicos. Ou não quer jogar também? Ou não quer comer junto com a gente? Ou não quer nadar? Ou não quer fazer, sabe? A gente precisa do verbo específico. Mas, se essas atividades todas forem performáticas, aquelas que alguém vai fazer alguma coisa, um jogo, é comer, é fazer alguma coisa, em japonês você pode substituir todos esses verbos sempre por yaru, tá? Ou yaranai ka, não tá afim de... Aí depende da situação que estiver rolando. Por isso que em japonês o contexto é muito importante, porque às vezes você yaranai quer dizer que você não quer, você não joga, você não performa, né? Se você não sabe o que está acontecendo na situação, você não sabe como traduzir aquilo. Né? Se te mandam pelo WhatsApp essa frase sem te dar nenhum contexto, difícil traduzir. Ei, Ryuko,
Você também não quer participar? Eu colocaria assim, porque fica genérico, né? Enfim, aqui eles estão se referindo, obviamente, ao jogo. Tamani wa, né? Tamani, quer dizer, de vez em quando, eventualmente, né? Tamani. Tamani wa é isso com um pouquinho mais de ênfase, né? Tamani wa, né? Vez por outra, nakama ni haireyo, tá? Nakama ni haire vem da expressão nakama ni hairu, né? Nakama significa companheiros e alguma coisa ni hairu, quer dizer, você entrar para tal coisa. Então, é entrar para os companheiros. É juntar-se a um grupo, juntar a um pessoal, camarada, tá? O yo aqui, de novo, é partícula de ênfase. Então, de vez em quando, se junta aqui com os irmãos, né? Se junta aqui com os amigos, junte-se a nós, né? Dá essa ideia, né? Nakama ni haire, tá? O verbo aqui que eu quero que vocês anotem e aprendam é o verbo hairu, tá? Que significa entrar, né? Hairu, algum lugar. Ni hairu, quer dizer entrar em algum lugar, tá? Aqui tá no imperativo. Haire, né? Entre, e com o yo. Deu para entender? A Netflix traduziu esta frase como: Duke, você não pode se juntar a nós? Podia jogar conosco para variar. Tá? Também outra tradução bem distante, não, bem distante não, mas diferente da lógica, né, das frases em japonês, tá? Você não pode se juntar a nós, poderia ser mais direto, né? Junte-se a nós, né? Podia jogar conosco para variar. Mas eu acho que passa, eu gostei desse para variar. Ele traz um pouco que é o tamani wa, né? De vez em quando, para variar, é boa essa tradução, né? Deixar natural o texto, né? Para variar, vem jogar um pouquinho com a gente e tal, tá? Não é ruim não, tá? Mas é legal sempre entender no original, essa é a nossa proposta. Vamos lá. Aí ele fala, ia, ore wa ii, né? Ia é um jeito também bem coloquial, bem rude de negar, né? Não, né? Não. Ore wa, né? Eu, e esse i, ele pode ser muito usado para quando você não quer alguma coisa. Cuidado, né? A repetição de duas letras i é o adjetivo que quer dizer bom, né? I desu, né? Que legal, que bom, né? Mas dependendo do contexto, quando você fala assim, né? Boku wa ii desu, né? Ore wa ii, quer dizer, eu tô de boa, eu não quero, tá? É uma ideia de negação, tá? Aqui do jeito muito rude, não tem nem desu, não tem nada, né? Ore wa ii, quer dizer, eu não quero, eu tô de boa, tá? Eu até colocaria aqui, não, tô de boa, né? Não, dispenso, também passa, tá tudo certo. Aí, o capítulo dá uma cortadinha e vai para a escola, no ambiente escolar, e a gente começa a ouvir uma fofoca das estudantes. Então, aqui a gente já tem uma mudança de tom que você tem que ter na cabeça para a gente estudar essa frase aqui, né? Já não são mais demônios no Shinigami Kai, né? No mundo dos Shinigami. Aqui são estudantes fofocando na sala de aula, né? E a gente pega a conversa já iniciada, né? A menina fala, "Sorede, watashi nani mo shite nai no ni, kyū ni kirete kite." A frase se interrompe, ela vai continuar falando, mas ela tá contando um trecho que a gente não sabe contexto, a gente não sabe nada, tá? Esse sorede quer dizer e aí, tá? Anotem isso, muito importante, né? Você tá contando uma história, aí você faz uma pausa, sorede, né? E aí, é exatamente o nosso e aí do português, sorede, né? Watashi, eu. Como tá numa sala de aula, presta atenção nisso. Como tá numa sala de aula, e normalmente os alunos de uma mesma classe têm intimidade uns com os outros, não precisam ficar usando a linguagem muito polida uns com os outros, o watashi, a gente num primeiro momento entende que é uma menina falando, uma linguagem feminina, porque mesmo em situações de linguagem coloquial, as meninas usam watashi, tá? Watashi nani mo shite nai no ni, tá? Vamos analisar isso aqui. Nani mo quer dizer nada, tá? Shitenai. Shitenai aqui no caso, eu não fiz nada, tá? Shitenai é o verbo suru, fazer, na negativa, só que ele tá na forma T, tá?
Forma teiru, desculpa, forma teiru. Para que serve a forma teiru? Gramática bem rapidinho aqui, para a gente entender isso, tá? Pensa comigo. Suru, fazer, tá? O suru na forma teiru, ele fica shiteiru, que tem duas funções, tem dois significados, dependendo do contexto. Um é uma ação em curso, então eu estou fazendo alguma coisa, algo que está se desenrolando, e um segundo sentido é mostrar o estado de alguma coisa, né? Então, nani mo shitenai quer dizer o estado de não estar fazendo nada, tá? Então, watashi nani mo shitenai no ni. Então, eu não fiz nada. Às vezes a tradução para o português fica mais natural e coerente com o contexto quando a gente pega o nosso verbo aqui em português e coloca no passado, tá? Esse passado, o aluno vai perguntar, pô, mas professor, não está no original, não tem passado no original, porque a forma teiro dos verbos aqui, ela só tá, é a forma teiro, ela só está na negativa, mas a função é a mesma, ela também indica o estado de alguma coisa, né? Que é o caso aqui. Watashi nani mo shitei nai. A gente pode entender os dois lados, né? Eu consigo ver o estado, eu consigo analisar isso também como uma ação em curso. Eu não estou fazendo nada, tá? Também pode ser, mas entendam que teiro tem essas duas vertentes de significado. Watashi nani mo shitei nai no ni. E o noni, né? O que vem antes é uma estrutura, são uma partícula combinada. E, de novo, um conceito importante da língua japonesa, né? O que vem antes das estruturas, né, normalmente é o que elas afetam, né? Então, noni, ele dá uma ideia de frustração. O que vem antes é uma frustração do falante. Então, poxa, né? Eu não fiz nada, embora não tenha feito nada, eu não fiz nada, poxa, tá? Frustração. E aí continua. Kyuni, quer dizer repentinamente, né? Kyuni, do nada, repentinamente. Kiretekite, tá? Esse kiretekite são dois verbos combinados, né? O verbo kireru, que ele pode ser... Kireru é você ficar bravo. É quase uma gíria, né? É um jeito bastante coloquial de a pessoa estar brava, tá nervosa, tá? Aqui, kirete, tá na forma T, né? Kirete, aí a forma T, como a gente sabe, o verbo ele fica receptivo para várias coisas que podem acontecer na frase, pode dar um respiro e você começar uma outra frase a partir da forma T, aí você vai ter uma tradução com E do português, eu fiz isso, E tal coisa, ou você pode também colocar um verbo na forma T, ele fica receptivo para outro verbo encaixar. Eu brinco com os alunos do Nihongo Premium, que é a forma gatai, né? Você juntar igual um robô de Super Sentai, ele se abre para outra peça encaixar. O que está acontecendo aqui? Kireru, ficar bravo, ficar nervoso, está na forma T, receptivo a outro verbo, e o verbo é o kuru, de vir, tá? Que também está na forma T. Vejam vocês, né? Que vira kite, né? É kirete, kite, tá? Porque dá a ideia que a frase vai continuar, ela está no meio da fofoca, ela não vai parar, tá? Então, kirete, kite quer dizer, ele veio e ficou bravo comigo, entendeu? Você vai juntar os dois sentidos, né? Kyuni kirete kite, né? Do nada, ele veio ficando bravo, ele veio e ficou bravo, tá? Ele veio para cima de mim, ficou bravo, traz essas duas ideias, tá? Uma tradução, ele do nada ficou nervoso, tá? Talvez o ficou nervoso, tá? Não é exatamente os mesmos verbos, mas em português talvez haja uma transposição mais natural de sentido, tá? Sorede nani mo shitenai no ni kyū ni kirete kite, tá? Então, e aí, embora eu não tenha feito nada, não fiz nada, do nada ficou bravo, né? Você não sabe nem se é ele ou ela que ficou bravo, né? Porque não tem gênero em japonês. Então, você tem essas informações, mas você precisa estar inteirado sobre quem ela está falando para traduzir se é ele, se é ela. E aí você tem que fazer algumas... você tem que decidir por alguma coisa, que é o que a legenda da Netflix fez. Eu nem fiz nada de errado e ele ficou nervoso, tá? Esse ele não tá na frase, não tem como saber, né? Em japonês não tem, você supõe porque é uma menina falando, ela tá na escola, meninas falam sobre meninos, você vai por essa lógica e você bota um ele aqui, mas poderia ser a pessoa, né?
eu nem fiz nada de errado e a pessoa ficou nervosa e tal. Poderia ser, né? Porque não dá para saber o gênero. Deu para entender? Vamos seguir. E aí as meninas, né, muito fofoqueiras lá da classe, amigas dela, falam: Sorede, Sorede, e aí? E aí? Né? E o Netflix traduziu: é mesmo? O que você disse? Né? Mas por que não traduz só? E aí? E aí? Né? O que você disse? Não é outra frase, não é o que está sendo dito no original. Mas funciona, tá? Em japonês, atentem-se também às interjeições da língua japonesa, né? Um E prolongado, né? É o nosso nossa, às vezes pode ser nossa, sério, caramba, tá? Lá eles falam prolongam um E para expressar esse tipo de coisa. É mesmo? O que você disse? Aí a professora diz: Yagami-kun, dou shimashita? Né? Yagami-kun, né? Pelo nosso querido Yagami, com kun, que é esse sufixo de tratamento que geralmente você emprega para pessoas menores de idade do que você, nível menor que você. Né? Um kun é alguém consideravelmente de menos idade que você, tá? Cuidado para não colocar isso, né, gente, da sua idade, pode parecer arrogante, tá? Então você sabe que é a professora, muito mais velha, falando com um aluno muito mais novo. Do shimashita, tá? Poderia ser do shimashita ka, né? Também não muda nada o sentido. Isso é uma expressão, uma maneira de dizer que você pode traduzir como tem alguma coisa de errado? Aconteceu alguma coisa? Né? Do é de que maneira? Né, algo de alguma maneira, e shimashita quer dizer fez de alguma maneira, literalmente não faz muito sentido, mas a expressão é essa, né? Do shimashita, né? Você aconteceu alguma coisa, tem algo de errado? Poderia ser também do ka, né? Do ka shimashita ka, também poderia ser isso, né? Só um pouco mais polido, um pouco mais teinei, um pouco mais polido, mas o sentido é o mesmo, tá? Yagami, alguma coisa de errado? E a legenda colocou: Yagami, está prestando atenção? Por que não colocou, né? Tem alguma coisa de errado? Porque é isso que significa, né? A frase, né? A expressão. Não tem nada de estar prestando atenção. Eu acho que muitos animes, muito conteúdo japonês no Netflix é traduzido do inglês e não do japonês. Então, a gente pega uma retradução, o que acaba tendo algumas discrepâncias em relação ao texto original. Por isso que eu sempre falo para vocês, meus queridos alunos, e muito pessoal do Nihongo Premium, que é o nosso curso completo de língua japonesa, que é muito mais legal, é muito mais rica a experiência de você consumir as coisas direto da fonte, sem passar por nenhum intermediário. É tudo muito mais rico, você conhece mais a cultura do Japão, e você tem uma experiência do autor. Já que você gosta tanto de uma obra, por que não consumir essa obra direto do autor que criou essa obra, né? Uma língua tão distante do português como é o japonês, isso se torna uma experiência bastante diferente, tá? Então, aqui a minha missão é a gente seguir juntos rumo a esse aprendizado. Seguindo, Ima no bunshou no wayaku o onegai shimasu, tá? Ima no bunshou, tá? Bunshou significa texto, bunshou, tá? Bun sozinho já dá a ideia de texto, e esse shou é uma das leituras desse kanji que significa escrita, então o texto escrito, tá? Ima, esse kanji significa agora, tá? No vai relacionar os dois substantivos, a gente fala bastante disso aqui, então o texto de agora, né? Então, tá no meio da aula, eles estavam trabalhando um texto lá. Então, esse texto de agora que a gente está trabalhando Ima no bunshou no, aí tem de novo no. Então, o que acontece? Isso tudo se torna um bloco que vai ser afetado por esse no agora. Wayaku, wayaku. Aqui significa tradução para o japonês, tá? Yaku significa tradução e wa, tudo que tem esse kanji, wa, ele dá uma ideia de tradicionalmente japonês, tá? Algo japonês, tá? Então, tradução para o japonês, da ideia de Japão, não só de japonês, idioma. Japão, de maneira geral. Por exemplo, washoku. Né? Shoku é comida, comer, e wa é esse wa. Então, é a culinária japonesa tradicional. Tá? Wa, ele traz a ideia de tradição japonesa. Ima no bunshou no wayaku o
Aí a gente tem a partícula O. E o que eu sempre falo sobre a partícula O? Quando encosta, as coisas encostam nela, ela vai puxar uma ação. Aquela ideia de faz o que com isso, né? Ima no bunsho no wayaku o onegai shimasu, tá? E onegai shimasu é por favor, né? Onegai shimasu, né? Faço um onegai, um pedido, né? Uma tradução literal. Então, por favor, a tradução em japonês do texto de agora, tá? Tá pedindo Yagami-kun, tá? Tem algum problema? Por favor, traduza para o japonês, acho que essa adaptação, né, para a tradução acho que é bom fazer, traduza para o japonês o texto que estamos trabalhando, o texto que estamos lendo, tá? Porque o texto de agora também fica esquisito. Em japonês está tudo certo, mas em português fica esquisito. Netflix traduziu essa frase para: pode, por favor, e acho que essa vírgula está errada aqui, mas acho que vem de lá mesmo, né? Pode, vírgula, por favor, traduzir a frase seguinte, tá? Beleza, tá tudo certo, tá tudo bem, ok? E aqui a gente termina esse trecho de Death Note, tá? Muita coisa legal aqui, destaco a linguagem dos demônios entre eles falando, então uma linguagem bastante coloquial, uma linguagem bastante suja, não tem polidez, tá? E depois uma mudança de tom, que é quando entra a parte escolar, tá? Você já tem aqui uma linguagem, mesmo sendo ainda coloquial da fofoca das meninas, é uma linguagem diferente, você vê que não é essa linguagem mais rígida e bem chula mesmo aqui dos demônios, e aí a gente tem também a interação da professora com o Yagami, tá? Que é uma linguagem mais polida, tá bom? Beleza, vamos dar uma olhada em algumas perguntas. Vamos lá, pode colocar as perguntas aqui e depois a gente já vai seguir, porque hoje ainda tem o Mob Psycho, e é meio grande o Mob Psycho, então vamos lá. Hai. Professor, esse noni, ele vira uma partícula só e tem uma partícula composta, que se chama gramaticalmente. Mas não dê muita bola para esses nomes, não. Entenda isso como uma estrutura gramatical que aparece muitas vezes assim, né? Às vezes você vai ter um na para fazer conexão com substantivo, com adjetivo do tipo noni, né? Mas o noni é o coração dessa estrutura e ele indica que o que vem antes dele é algo que frustra. Bota uma ideia de poxa, tá? Eu não gosto de traduzir determinantemente como embora e tal, porque às vezes a tradução muda. A tradução pode ser diferente, mas ele mostra uma frustração do interlocutor. Tsugi. Pedro-san. Conhecendo agora os kanjis de Yagami, adicionou muita personalidade ao personagem. E eu acho que eu nem falei deles, né? Espera aí, deixa eu fechar aqui o Discord. Cadê minha janelinha? Sim, é muito importante vocês... Uma das partes de você saborear o texto direto da fonte, sem a tradução, que eu vivo falando, coisas assim, né? Esses kanjis aqui, né? Ya, da ideia de noite, e Kami, né? Que vem de Kami, que é Deus, é o Deus da noite. Mas, se tá só dublado, tá só legendado, você vai... Né, que aparece, às vezes, em placa, mesmo no anime, né? No mangá, o tempo todo, que é o texto escrito. Mas no anime, às vezes, aparece na porta da casa do personagem, você vai ver. O japonês, ele vai ver o kanji com que se escreve. E mesmo pelo som, Yagami não é um nome muito comum. Então você já imagina, né? O Deus da noite. Então dá uma personalidade extra ao personagem, sim. É muito legal pensar nessas coisas. Vai. Yagami Raito. Exatamente, né? O Wesley, ele faz um contraponto aqui, que é um contraponto não, ele traz o nome completo dele, né? Yagami Raito, né? Que tem esse kanji que está na tela aí, o último, que é o kanji de lua, né? Tsuki, né? Kanji de lua, mas o autor, ele determinou que, nesse caso, como é o nome próprio, ele dá a leitura, ele é o que determina como vai ser lido, você vai ler esse kanji como Raito, que é o nome próprio, é o primeiro nome, na verdade, do Yagami-san, tá? Então, Light Yagami. Hai!
Tradução para outras línguas seria escrito como? Na verdade, eu vou falar de maneira geral. Você tem duas maneiras, né, de falar. É que o Ayaku, eles usam porque é para o japonês, então, como é a língua deles, tem esse termo específico. Deve dar para usar Eiyaku para o inglês, porque vem do Eigo, então combina, é fácil, precisa ser fácil o som de juntar. Por exemplo, português é Porutogarugo. Então, Porutogarugo e Yaku é complicado, né? Então, fala de outro jeito, traduzir, é preferível falar a frase toda. Mas, em japonês, você pode usar Honyaku, quando você vai fazer uma tradução escrita, ou Tsuyaku, quando você vai fazer uma tradução. Tsu, esse kanji dá uma ideia de transmitir, quando você vai falar a tradução, né? Então, Honyaku, eu pego o mangá e faço Honyaku. Eu tô com o japonês do meu lado e tô aqui traduzindo em voz alta, tô fazendo um Tsuyaku, tá? Tem essas duas palavras aqui. Vou colocar em Iromadi também, ó, quem quiser anotar. Honyaku e Tsuyaku, tá? Duas maneiras de você falar tradução. Língua japonesa, gente, presta atenção que eu vou dizer agora para vocês. É uma das partes que pode ser considerada difícil, mas que também, na mesma proporção, pode ser considerado muito interessante da língua japonesa, é a especificidade dela, tá? Então, no japonês, você tem terminhos ligeiramente diferentes para coisas, né? E tradução é um deles, né? Você tem a escrita e a falada é diferente, kanjis diferentes, mas você vê que yaku, que dá essa ideia de traduzir, ele se mantém, só muda esse primeiro, tá? Bom, posso seguir? Porque temos muita coisa pela frente. Pode? Mais uma, o Rafa tá querendo mais uma, então vou mais uma, a última, hein? Professor, em algumas vezes o termina uma frase. Por quê? Porque em japonês existe uma característica, principalmente na arte, né, na ficção, que são frases interrompidas. A frase poderia continuar, mas ela já informou que era necessário e ela para no meio para dar uma certa emoção, né? Então, por exemplo, sei lá, tô criando um roteiro aqui. Os personagens estão lutando com um monstro que tá muito difícil de derrotar e surge uma nova arma. Nova arma em japonês pode ser Atarashi Buki, né? Buki, arma, Atarashi, novo. Então, Atarashi Buki. Um grita pro outro que tá mais perto dessa arma e fala Atarashi Buki o! Tipo, o O, como eu disse, puxa uma ação. Então, Atarashi Buki o quer dizer, pega essa arma aí. E já é o suficiente. Em português não dá, a gente tem que pegue a arma nova, ataque com a arma nova, destrua-o com a arma nova. A gente precisa do verbo, porque a gente não tem essa tradição. Em japonês tem. Eles falariam só Atarashi Buki o. Já tá claro. Você interrompe a frase aí, não precisa chegar até o final. É por isso que acontece, é bem comum. Então é isso, aprendemos aqui com Death Note, dá uma olhada no Netflix, ouça várias vezes, o Netflix tem legenda em japonês, hein? Então é bom ver sem legenda, com legenda em português. Legenda em português não precisa, porque aqui já analisamos. Tira a legenda, bota a legenda em japonês, é um ótimo treino, tá bom? Valeu, até a nossa próxima aula. Já né?